Olá pessoal, bem-vindos à biblioteca e hoje nós vamos falar sobre as divisões do sistema nervoso. Mas por que dividir o sistema nervoso? Na verdade é para a gente compreender melhor. Por exemplo, para a gente entender o funcionamento de um computador, nós precisamos entender que existem peças que ficam lá dentro da placa-mãe com funções específicas e que existe um cabo, por exemplo, que sai desse microfone e que leva o áudio até o computador para que o computador possa processar essas informações. E o nosso sistema nervoso não é diferente, ele é muito especializado e por ter muitas funções, ele delega a partes do sistema nervoso funções específicas. É claro que não é tão simples como um computador, já que o nosso sistema nervoso é muito mais complexo, mas facilita um pouco o nosso entendimento. Então vamos lá. O sistema nervoso pode ser dividido de várias maneiras. Inclusive nós já vimos uma delas na aula sobre cérebro triuno. Mas hoje nós vamos falar sobre duas divisões muito importantes para o entendimento da prática clínica e que normalmente são as divisões mais cobradas nas provas. Eu estou falando da divisão anatômica e da divisão funcional do sistema nervoso. A divisão anatômica divide o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Nós ainda podemos dividir o encéfalo em três partes, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. Lembrando que o cérebro é o telencéfalo mais o diencéfalo. E o tronco encefálico é composto pelo bulbo, ponte e mesencéfalo. E nessa imagem nós podemos ver um pouco da divisão do sistema nervoso. Essa parte mais de cima, mais cortical, corresponde ao telencéfalo. Essa parte mais no meio, no entorno do terceiro ventrículo, é o diencéfalo. Aqui mais embaixo nós temos o tronco encefálico. O tronco cefálico, de cima para baixo, ou de superior para inferior, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E na região posterior do tronco encefálico, nós temos o cerebelo. O sistema nervoso periférico é constituído de nervos e gânglios. Basicamente, o que o sistema nervoso periférico faz é levar e trazer as informações ao sistema nervoso central. Uma informação no meu dedo, por exemplo, como uma agulhada, ela chega até o meu sistema nervoso central por meio de nervos. E esses nervos podem passar por gânglios. Os nervos ainda podem ser classificados como nervos espinhais e nervos cranianos. Os nervos espinhais são 31 pares. Os nervos cranianos são 12 pares. Nós teremos uma aula específica sobre os nervos cranianos. Os gânglios nada mais são do que aglomerados de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Mas aí você pode pensar, é claro que é fora do sistema nervoso central, porque nós estamos falando do sistema nervoso periférico? Eu sei. Nós costumamos falar isso porque existe outro aglomerado de corpos de neurônios que estão dentro do sistema nervoso central e que normalmente são mais falados, que são os núcleos. Então, os núcleos nada mais são do que aglomerados de neurônios dentro do sistema nervoso central. Quando você ouvir, então, núcleo do nervo vago ou núcleo do nervo trigêmeo, nada mais é do que o aglomerado de corpos de neurônios relacionados com aquele nervo específico, por exemplo. E nessa imagem nós podemos ver o momento em que os nervos se conectam com o sistema nervoso central, nesse caso aqui com a medula espinhal. A divisão funcional divide o sistema nervoso em sistema nervoso somático e sistema nervoso vegetativo. Ambos possuem um componente motor e um componente sensitivo. O componente motor do sistema nervoso somático é constituído pelos nervos que inervam a musculatura esquelética. O sistema nervoso somático está relacionado muito com a motricidade voluntária. E esses nervos inervam musculatura esquelética. A musculatura esquelética, por definição, é responsável pelo nosso movimento voluntário. A musculatura esquelética não está só ligada com o movimento voluntário, mas os nossos movimentos voluntários estão relacionados com a musculatura esquelética. É que existe uma musculatura esquelética que nós não temos tanto controle. Por exemplo, para você engolir, existem vários músculos esqueléticos relacionados com o movimento de deglutição, mas você não controla voluntariamente a contração de cada músculo especificamente. Quando você quer engolir, você simplesmente engole. O componente sensitivo do sistema nervoso somático é constituído por 4 modalidades sensitivas, que é a somestesia e mais 3 sentidos especiais, que a gente chama assim: a visão, a audição e o equilíbrio vestibular. Fica faltando aqui o olfato e o paladar, mas esses dois fazem parte do sistema nervoso vegetativo, que nós vamos falar daqui a pouco. A somestesia é uma modalidade que engloba outras modalidades sensitivas. Muitos estudantes confundem e pensam que somestesia é apenas o tato.
Mas na verdade a somestesia engloba mais 5 modalidades distintas. Modalidades que possuem receptores próprios que vão por vias próprias pelo sistema nervoso central. Então a somestesia é o tato, mais a propriocepção, mais a termocepção, que é a sensibilidade à temperatura, mais a sensibilidade à dor, que é a nocicepção, e mais a palestesia, que é a nossa sensibilidade vibratória. E todas essas modalidades sensitivas, elas são diferentes. O sistema nervoso vegetativo também tem um componente motor e um componente sensitivo. O componente motor do sistema nervoso vegetativo é composto pelos nervos que inervam a musculatura lisa do nosso corpo. Por exemplo, a musculatura que inerva o seu pulmão, os seus brônquios, ou as suas artérias, por exemplo, ou a pupila do seu olho. Isso porque o sistema nervoso vegetativo, ao contrário do sistema nervoso somático, ele é responsável por funções mais autônomas. E eu não falei esse termo à toa. Na verdade, muitas pessoas chamam o sistema nervoso vegetativo de sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo não é o termo mais correto para se usar, porque ao longo do tempo nós descobrimos que o sistema nervoso vegetativo ele não é tão autônomo assim, que na verdade existe um controle, pelo hipotálamo, mas basicamente ele controla as nossas funções vitais, a nossa frequência respiratória, a nossa pressão arterial, os nossos batimentos cardíacos. E o componente sensitivo do sistema nervoso vegetativo é composto principalmente pela sensibilidade visceral. É um componente bem pequeno, basicamente é a nossa dor visceral. E as outras duas modalidades especiais que eu falei para você, que é o olfato e o paladar. Na verdade, se nós fôssemos falar dos nossos sentidos básicos, não seria visão, audição, olfato e paladar, como todo mundo normalmente diz, mas sim somestesia, visão, audição, equilíbrio vestibular, olfato e paladar. Uma coisa importante de se saber é que tanto o componente sensitivo do sistema nervoso somático como o componente motor do sistema nervoso vegetativo possuem gânglios. Isso porque os neurônios que fazem parte do componente motor do sistema nervoso somático, eles fazem sinapse dentro do sistema nervoso central já, dentro da medula espinhal. É quando a gente estuda sobre neurônio motor inferior ou motoneurônio, os neurônios que normalmente vão para a nossa musculatura, eles fazem sinapse dentro do sistema nervoso central, dentro da nossa medula espinhal, e eles não fazem sinapse em gânglios. Já o componente sensitivo do sistema nervoso somático e o componente motor do sistema nervoso vegetativo, ambos fazem sinapse nos gânglios. O sistema nervoso vegetativo realmente ele não é controlado diretamente por nós voluntariamente. Então, se eu quero mexer um braço, por exemplo, ou uma perna, os nervos do sistema nervoso somático se encarregam de fazer isso. Mas eu não consigo, por exemplo, voluntariamente mudar a minha pressão arterial, ou voluntariamente dilatar a minha pupila, ou contrair a minha pupila, Isso tudo é controlado, por exemplo, pela quantidade de luz que entra no meu olho. Não é um controle voluntário, mas basicamente é o hipotálamo que regula isso tudo. E essas duas divisões são as mais importantes, com certeza, para a gente entender mais sobre o sistema nervoso, sobre o funcionamento do sistema nervoso. Essa, então, é uma aula introdutória para que a gente possa falar sobre outros temas de neuroanatomia. E todos esses tópicos que vocês estão vendo vão ser temas para próximas aulas que nós iremos gravar no nosso canal. Então fica por dentro. E tem um presente especial para você. Sabe esse mapa mental aqui? Pois é, ele é todo seu. Eu deixei o link aqui na descrição para você baixar ele e estudar na sua casa. Então corre lá, baixa e bons estudos. Então, se você está interessado em neuroanatomia ou em entender como funciona melhor o seu cérebro, fica com a gente que vem muita coisa boa por aí. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, curte aí, compartilha com seus amigos. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou te responder. E até a próxima, pessoal!